Bonjour! Nosso vídeo hoje é sobre um monumento bem pouco conhecido de quem vem a Paris, apesar de aberto ao público na maior parte do ano. Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Estamos na Rue de Rivoli, artéria comercial de Paris, no Châtelet, e vamos explorar a Tour Saint-Jacques. Nesse passeio com informação, vamos compartilhar a bela visão 360 graus noturna da cidade de Paris que a Tour Saint-Jacques oferece. A Tour Saint-Jacques é uma torre isolada de 54 metros de altura, vestígio da igreja Saint-Jacques-la-Boucherie, que não existe mais. Nessa igreja foi sepultado Nicolau Flamel, rico parisiense nascido no século XIV, que ganhou fama de alquimista na lenda em torno da pedra filosofal que transformaria chumbo em ouro. Se a igreja, assentada sobre uma antiga capela dedicada a Santiago Maior, local de peregrinação, foi fundada no século XII, sua torre, para guardar 12 sinos, foi erguida somente entre 1509 e 1523. O campanário, só mais tarde chamado Tour Saint-Jacques, foi financiado pela poderosa confraria do bairro dos Açougueiros, instalada na margem direita do Sena. Aliás, o nome Saint-Jacques-la-Boucherie também teria sido escolhido para diferenciá-la da Saint-Jacques-de-Haut-Pas, outra igreja, esta instalada na margem esquerda. O campanário, apesar de originalmente mais sóbrio, seguiu o estilo gótico, com arcos, pináculos, santos, gárgulas, quimeras, dragões, máscaras e vieiras. A história da torre mudou na Revolução Francesa, informa o site oficial do monumento, uma das fontes do nosso vídeo. A igreja passou a ser bem nacional e foi vendida, como pedreira, em 1797, com a condição de que o campanário fosse poupado na demolição. A cidade de Paris adquiriu o campanário em 1836, praticamente abandonado, e o monumento passou a fazer parte de um vasto projeto urbano. A Tour Saint-Jacques ocupou lugar de destaque na Idade Média, como um dos 4 pontos de partida na França do Caminho de Santiago de Compostela. A placa fala sobre isso e foi uma homenagem feita nos anos 1960 pela Sociedade de Amigos de Santiago de Compostela para a cidade de Paris. Em 1998, a Tour Saint-Jacques foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial dentre as rotas para Santiago de Compostela. Ao longo da sua história de mais de 500 anos, o campanário da igreja Saint-Jacques-la-Boucherie assumiu diversas funções: palco de experimentos científicos, fundição e estação meteorológica. A estátua na base do monumento, feita pelo escultor francês Jules Cavelier em 1857, representa o matemático, físico, teólogo e filósofo Blaise Pascal. Pascal conduziu aqui experimentos sobre a gravidade do ar entre 1647 e 1648, diz a Prefeitura de Paris, gestora do monumento e também fonte do nosso vídeo. A escultura veio, no entanto, mais de 200 anos depois, em meio à reforma urbana sob Napoleão III. O imperador queria ressignificar a Tour Saint-Jacques e afastar a ideia de que era uma herança fantasmagórica da Idade Média. O prefeito do Sena, Jorge Eugênio Haussmann, o Barão Haussmann, designado por Napoleão III, já planejava uma Paris mais moderna. E em 1853, o arquiteto Théodore Balue iniciou a restauração do antigo campanário. A Tour Saint-Jacques ganhou destaque com o prolongamento da Rue de Rivoli e a abertura do Boulevard Sébastien-Paul, além da construção de uma praça com jardim no seu entorno. Restaurada, a torre passou a ter um aspecto mais ornamental, com a revalorização do estilo gótico. Selecionamos imagens que mostram como era a Tour Saint-Jacques. Esta primeira integra a planta de Trouchet e Huaillot, plano de Paris de 1550. Aqui, Igreja Saint-Jacques-la-Boucherie e seu campanário. Trata-se de gravura publicada pelo cartógrafo Manesson Mallet
em 1702. No desenho de Jean-François Garneret, coleção da BNF, Biblioteca Nacional da França, a Igreja Saint-Jacques-la-Boucherie, em 1784. O Museu Carnavalet guarda esse desenho, realizado por François-Étienne Villeret, e que tem como tema a Tour Saint-Jacques por volta de 1830. A impressão parte do acervo do Museu Orsay, reproduz imagem captada por Eduardo Bauduce. A Tour Saint-Jacques, antes de uma de suas restaurações, por volta de 1856. Observe que nessa época ainda não havia vitrais no monumento. Agora a torre por volta de 1867, após recuperação durante a Reforma Haussmanniana. Imagem do MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York. Para finalizar, a Tour Saint-Jacques, captada por Ben Luçon em 2015, após a última restauração de envergadura pela qual o monumento passou. A Tour Saint-Jacques foi restaurada ao longo da história devido a excessivas intervenções humanas e desgastes pelo clima e poluição. Mesmo assim, a arquitetura do século XVI foi preservada. As fachadas, esculturas, decoração e terraço foram limpos, restaurados ou reconstituídos pela última vez entre os anos 2006 e 2013. Estamos dentro do monumento no segundo nível, a 25 metros do solo. A Tour Saint-Jacques tem 54 metros, o equivalente a um prédio de 16 andares. Já passa das 20 horas, por isso a penumbra aqui dentro. Estamos ainda no verão europeu, mas nessa época do ano já escurece mais cedo. Foi aqui que funcionou a estação meteorológica da qual falamos. Recorremos ao blog francês Brève d'Histoire para recuperar imagens do interior desse espaço bastante pequeno. Aqui fica um armário com garrafas da antiga estação. Para chegar ao terraço, nosso destino são 300 degraus ao todo, por uma estreita escada de pedra em espiral. Fizemos até o momento a metade do percurso. Não tem elevador na Tour Saint-Jacques, mas a incrível visão aérea de Paris compensará o esforço. Destaque para os vitrais de 1854 e que substituíram antigas venezianas. Nos vitrais, monogramas de Nicolas Flamel e Théodore Balue, o arquiteto que restaurou a torre. A imagem que você vê é do site Culturez-vous. Chegamos no topo da Tour Saint-Jacques. Originalmente, era decorado com 5 estátuas, uma de São Tiago Maior, com 3,5 metros de altura, e, dispostos nos 4 ângulos, os símbolos dos evangelistas, ou chamado tetramorfo, esculpido por Raul por volta de 1522. O leão de São Marco, o touro de São Lucas, a águia de São João e o anjo para São Mateus. Na Revolução, a estátua de Tiago Maior e do anjo foram destruídas. As estátuas que vemos hoje são criações ou cópias dos séculos XIX e XX. 3 imagens do site oficial da cidade de Paris para mostrar detalhes das esculturas, que no dia da nossa visita não eram possíveis de ser observados. Esta última imagem foi captada por Michel Boutier. Bem-vindos a uma das mais belas vistas de Paris, aqui de cima da Tour Saint-Jacques. Estamos a aproximadamente 50 metros do solo. O monumento funciona geralmente de abril a novembro, mas o calendário varia. Em 2024, abriu em maio e fecha agora em novembro. Durante o inverno, a torre fica fechada por questão de segurança devido ao frio excessivo e também por conservação. A Tour Saint-Jacques pode ser visitada de quarta a domingo, das 10 às 18 horas. Estamos aqui à noite, a convite da Prefeitura de Paris, gestora responsável pelo monumento.
O edifício iluminado em azul é o Hôtel de Ville, sede da Prefeitura e Conselho de Paris. Em frente ao Palácio Municipal está montada a Terrace dos Jogos, a principal fanzone criada para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. Aqui de cima, apreciamos os tetos de zinco, as avenidas largas e a Paris em fatias, criada pelo Barão Haussmann na reforma urbana do século XIX. As gárgulas, essas decorações inspiradas em criaturas fantásticas, assustadoras, fundamentais para afastar a água da chuva das paredes do monumento, parecem vigiar a cidade. A Torre Eiffel cintila a uma distância aproximada de 4,5 km. O farol do monumento mais alto da cidade, com 330 metros de altura, invade o céu de Paris e nos faz mergulhar numa atmosfera única. Desse ponto vemos a Notre-Dame de Paris, em reconstrução após o trágico incêndio de 2019. A catedral reabre ao público no dia 8 de dezembro de 2024, após fina limpeza no seu interior, atingido pela fuligem, e recuperação do telhado e da flecha, completamente destruídos pelo fogo. Rue de Rivoli, Hôtel de Ville, Centro Georges Pompidou, Teatro do Châtelet, Théâtre de la Ville. Nesta vista 360 graus, enxergamos uma outra Paris, diferente da que estamos acostumados, do alto da Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Tour Montparnasse. Só por isso, a experiência de conhecer a Tour Saint-Jacques já vale. As visitas duram em torno de 1 hora. São pagas e feitas em pequenos grupos, acompanhados de guias designados pelo monumento. Não é possível circular sem acompanhamento pelo interior da Tour Saint-Jacques por razões de segurança. Fui a ver primera ronda, Unidas a Liga. Primera ronda, Liga, De volta aqui para a base, estamos no fim do nosso passeio noturno e com informação pela Tour Saint-Jacques. O jardim está vazio porque o monumento já está fechado para a circulação do público. Esperamos que tenha gostado da experiência e inclua no seu roteiro a por vezes solitária Tour Saint-Jacques, pela qual todo mundo passa, muitas vezes sem saber do que se trata. Quando estiver em Paris, na tão sonhada viagem, reserve um ensaio fotográfico ou passeio com informações e fotos Paris do meu jeito. Não esqueça de se inscrever no canal e nos seguir no Instagram e no Facebook. Até o nosso próximo encontro em Paris.
Tchau!